Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre dois fundos imobiliários que eu tenho a minha maior posição neles e eu vou estar explicando por que eu fiz essa escolha de aumentar minha posição neles em vez de deixar todos com o mesmo valor investido. No vídeo passado eu expliquei como vocês podem estar escolhendo seus fundos imobiliários sem depender de uma gestora, sem depender de um canal no YouTube, com vocês mesmos analisando se aquilo vale ou não a pena. Eu vou deixar o card aqui para vocês estarem vendo se vocês não viram. Nesse vídeo eu vou estar abrindo aqui minha carteira para vocês darem uma olhada. E vamos lá. Qual que é a importância de vocês ter pelo menos 15 fundos imobiliários? Vamos lá. Eu tenho vários setores aqui dentro e eu vou estar mostrando um que caiu muito e o quanto isso influenciou na minha carteira. Por quê? Porque se eu tenho 15 fundos imobiliários e um fundo caiu 100%, eu perdi apenas 2% do meu patrimônio. Por quê? Vamos lá fazer uma continha. Eu coloco 30% do meu patrimônio em fundos imobiliários, então aqui eu vou colocar 30, e divido ele por 15. Então você pode ver que a minha posição máxima seria 2% em cada fundo imobiliário. Então se aquele fundo imobiliário falisse, caísse 100%, que não acontece, né? Porque se ele começar a dar muito problema, ele tem que vender os ativos dele e distribuir esses valores para os acionistas. Então não vai acontecer de perder 100%, mas supondo que acontecesse uma coisa assim, apenas 2% do que eu tenho em fundos imobiliários cairia. Isso seria equivalente hoje a 30 mil. Eu divido, eu coloco menos na verdade, 2%. Então perderia só R$ 1.600. Então não faria praticamente nada, né? Não perderia quase nada do que eu tenho no total em fundos imobiliários. Perderia R$ 600. Só que eu vou estar explicando a minha concentração aqui, porque eu fiz esse investimento nesses dois fundos por conta que eu conheço a gestora, eu confio nela, e eu achei uma oportunidade de estar comprando eles mais barato, que normalmente são fundos que sempre está sendo negociado acima do seu preço sobre IVP. Então, se você não sabe o que é isso, eu coloquei no vídeo passado, vocês podem dar uma olhada lá. Então, nesse fundo aqui, vamos dar uma olhada. Quais são os fundos? Eu vou ordenar aqui por patrimônio. Vocês podem ver que eu tenho dois fundos que tem quase, um tem quase R$ 3.000, que é o HGLG, e o outro já tem mais de R$ 3.000. Vou estar explicando um pouquinho sobre o fundo. Esse fundo HLG é um fundo de logística, como vocês podem ver aqui. Ou vocês podem descer aqui também e tá vendo aqui, segmento dele, logística. Então, ele é um fundo que vai estar alugando imóveis que são tipo galpões, por exemplo, uma loja virtual que não tem um lugar físico, por exemplo, o Mercado Livre, que tem produtos, por exemplo, Magazine Luiza, qualquer site que você compra coisa. Aí precisa guardar os produtos dela em algum lugar. Para isso, eles precisam alugar um galpão. E como não valem muito a pena para a loja comprar esse imóvel, eles podem estar alugando esse galpão. Aí que entra o HGLG. Esse ativo é dele e ele aluga para a Magazine Luiza, por exemplo. Então, é isso que é o fundo de logística. Ele teve um pagamento extraordinário aqui e ele sempre tem esses pagamentos que é de alguns ativos que ele vai vendendo. Você pode ver que normalmente em dezembro e em junho, mais ou menos, ele faz esse pagamento. Então aqui pagou R$ 2, R$ 2,20, R$ 1,75. Aqui pagou R$ 3, aqui pagou R$ 2,20, aqui pagou R$ 1,50. Então, o que eu ouvi? Ele sempre está nessa casa aqui de 1,5 e 1,10. Você pode ver que o preço dele hoje é 1,63. Se a gente puxa o histórico aqui, normalmente ele sempre está acima de 1,60. Poucas vezes ele ficou abaixo de 1,60. Tá aqui, tá 1,70,
1,60 e pouco, 1,60, 1,60, subiu de novo para 1,70, desceu, aí ficou um pouquinho aqui. Quando foi que eu investi nele? Eu investi nele quando ele bateu desses valores aqui de 1,59 e 1,60. Você pode ver meu preço médio nele, tá 1,60, quase 1,61. Então peguei nele nesses valores aqui, que era, na época que eu investi, uma das maiores baixas dele, desde que ele bateu em 70 aqui. Em um ano, foi os menores valores que ele bateu, foi por isso que eu investi aqui. Aí ele fez uma nova emissão. O que é uma nova emissão? Supondo que ele queira comprar outro imóvel logístico, ele quer dinheiro seu, dos acionistas dele, então ele coloca que vai vender ações ao preço valor patrimonial dele, 1,53. Então, se hoje no mercado está em 63, você vai estar comprando ele a 1,53. Você acaba tendo bastante desconto se você fosse comprar ele no mercado e comprasse ele, ao invés de comprar no mercado, comprasse ele na subscrição. Então, isso fez com que tivesse subscrição, que foi quando ele deu essa queda aqui, né? Que foi quando o pessoal comprou barato, podia vender, então deu essa queda, e já retornou de novo e deu uma caidinha aqui. Mas normalmente foi isso que fez a queda dele nesses pontos aqui. Foi somente a emissão, porque muita gente comprou ele nesses valores mais baratos, então teve a oportunidade de estar vendendo ele um pouco mais caro e fazer um lucro. Como vocês podem ver aqui embaixo, vai estar marcando a subscrição. Ele teve um anúncio dia 5/5 na subscrição de 2023. E se você tivesse a ação até a fundo imobiliário até o dia 18/5, você teria direito à subscrição. O percentual de 40%. Então, se você tinha 10 fundos imobiliários desses, 10 cotas, você ia ter direito de subscrever 4 cotas. Então, como você vai saber isso? É a mesma coisinha, você vai fazer uma continha. Se eu colocar aqui, eu tenho 10 cotas e eu vou multiplicar por 41%. Você vai ter direito a 4,1. Aí ele sempre vai estar arredondando para baixo, então vai ser 4 cotas que você tem direito de subscrever. Então isso fez com que ele fez cair. Então eu comprei nele nessas baixas aqui, porque eu não sabia quanto ele ia continuar caindo. Se eu soubesse, eu compraria a 58, mas como dá pra gente adivinhar, eu acabei pegando aqui, nesses valores aqui. Aí eu já tenho uma valorização nele, como vocês podem ver aqui, de 1%, 1,40, só de valorização, mais o que eu já recebi de mais ou menos 2 meses desse fundo. De 2 ou 3 meses, se eu não me engano. Então eu já recebi um pouquinho dele. E também do ALZR11. Esse fundo aqui eu já peguei, já foi uma outra oportunidade que eu tive. Esse aqui eu vi que ele caiu abaixo do valor, que ele costuma ser negociado, então eu comprei. E aqui foi diferente. Esse fundo também é um fundo que sempre é negociado muito caro. Como vocês podem ver aqui. Se a gente fosse pegar aqui, a gente vê que normalmente ó, ele sempre está custando 115, deu uma caidinha, já subiu de novo, deu uma caidinha, já subiu de novo. Então ele sempre está acima de 110. Dificilmente fica aqui embaixo de 110, ou 111, 111, 111. Isso aqui caiu para 109. O valor patrimonial dele, por cota, é 106. Então eu já tinha desse fundo. E ele fez uma subscrição, como eu já expliquei o que é uma subscrição. Vocês podem ver aqui, dia 28/4/2023, ele fez essa subscrição a um valor de 106. Então, e esse fim da subscrição aconteceu no dia 23/5. Então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de estar entrando nesse fundo e estar comprando ele a esse preço aqui, ao invés de estar pagando mais de 110. Então, eu subscrevi nele. E para vocês acompanharem as subscrições, você pode olhar nesse site aqui. Você vem no Suno. Aqui é bem legal de você estar acompanhando. Você entra aqui, a Suno Investimentos. Você procura subscrições. Vamos dar uma olhadinha aqui. Acho que é mais fácil escrever Suno subscrições aqui, ó. Já apareceu. Aqui. Apareceu essa aba aqui. Então,
Vocês colocam o ticket da ação aqui. Vou colocar o ALZR11. Para estar explicando como que eu aumentei minha posição nele, comprando ele um pouco mais barato do que comprasse no mercado. Como vocês podem ver aqui, a subscrição dele foi nessa data e eu participei dessas duas últimas. Eu participei a 108 e eu participei a 106. Essa foi a proporção, então faz a mesma coisa, eu pego os fundos imobiliários que eu tinha e coloco eles multiplicado por esse valor e vai dar o quanto que eu poderia me subscrever. Se a gente vir aqui em transações e eu colocar a LZR11, vocês podem ver que aqui eu tinha 3, 5, 7, eu tinha 16 ações. Então nessa última, que eu comprei ela por esse preço aqui, eu tinha direito a 4, que foi as 4 que eu comprei. E depois tem esse período que vocês podem ver aqui, de sobras. Então eu me subscrevi no que eu poderia, que foi as 4, e sobrou. E o fator de sobra que eu tive foi essas 12 aqui. Então eu comprei mais 12. E só de eu comprar 106, se eu fosse ver ele no valor de hoje no mercado, ele já está a um valor de 116. Então eu já ganhei 10 reais em cada cota dessa que eu comprei. Se eu quisesse vender ela hoje, eu paguei 106 e já posso vender ela por esse valor aqui. Então eu tive um lucro quase que instantâneo. Não é exatamente assim, porque quando ela subscreve, se você não fizer subscrição, você é diluído, né, pelos outros acionistas. Mas se eu vendesse ela hoje, eu já teria esse lucro. Então eu vi essa oportunidade, está comprando ele mais barato e é um fundo que eu gosto bastante. Ele é um fundo híbrido, vocês podem ver aqui. Aí você pode dar uma olhada no portfólio dele, você vai ver que ele tem tipos de galpão, você vai ver que tem galpão de data center, você vai ver que tem vários tipos de galpão para vários tipos de ativos, né? Então, tipo, ele investe muito em galpão, só que não é tipo galpão para lojas, igual eu falei do HGLG. Ele tem alguns galpões diferentes. Vocês podem dar uma olhada também para vocês darem uma olhada nos ativos aqui no relatório. Tudo isso que eu estou falando aqui eu expliquei no vídeo passado. Então você pode dar uma olhada no relatório e dar uma olhada lá embaixo nos ativos dele. Aqui, como você pode ver, ó, o galpão, localização Rio de Janeiro, participação dele, ele tem total participação nesse fundo, nesse imóvel, e o tipo dele, o tipo de locação, também é importante, o vencimento da locação. Você pode ver aqui o tipo, né? Esse aqui é um edifício comercial, não é exatamente um galpão. Esse aqui já é um galpão logístico industrial. Então você pode ver várias coisas. A ocupação dele está 100% alocado. Aqui é um galpão refrigerado, provavelmente pode ser algo de carne, né? Então você vai dar uma olhada nisso. Galpão refrigerado. Você vê aqui um edifício comercial, por isso que ele é chamado de híbrido. Então, por ele ter uma boa gestão, por ele ter tido essa subscrição para estar pegando ele mais barato do que no mercado, eu fiz isso. E quanto que esses fundos estão me pagando hoje? A gente vem em proventos e a gente vem aqui por ativo. E aqui a gente consegue clicar para ver. Aqui você pode ver que só o HGLG me paga quase 20 reais. E o ALZR11 eu não tive o pagamento dele já com essa subscrição. Mas a gente consegue calcular o quanto que eu vou receber dele nesse mês. Então a gente vai pegar aqui quanto que normalmente ele paga, né? Pode mudar, pode ser que não pague isso, mas ele paga normalmente 82 centavos. Então a gente coloca aqui 0,82 centavos e a gente vê quantas cotas que eu tenho dele. A gente vem aqui no patrimônio, a gente vem aqui nos FII e a gente vê que eu tenho 28. Então a gente vai multiplicar por 28. Então só do ALZR eu vou receber quase 23 reais. Então essas são minhas duas maiores posições. Se vocês tiverem interesse eu posso falar das outras, tá falando quanto que elas estão me pagando, por que eu investi nelas e o que são
esses fundos imobiliários. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Eu peço a vocês que deem um like, se inscrevam no canal e coloquem um comentário aí embaixo para estar me ajudando a engajar esse vídeo. Até a próxima, pessoal.